Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Livro Mantras de Vida, de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Nunca deixo de sorrir em todas as minhas conversações. O sorriso clareia o coração de quem sorri e de quem contempla o sorriso. E ilumina também o ambiente. No Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, a pergunta é 826. Em que condições o homem poderia gozar de liberdade absoluta? Na do eremita no deserto. Desde que estejam dois homens juntos, entre eles há direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. É aquela velha história. A nossa liberdade termina onde começa a do outro. E é isso. Então vamos para o livro A Gênese, falando sobre a Gênese de Moisés. Em continuação da última que a gente começou. A gente estava falando da criação em 7 dias, né? Os 7 dias da criação e aquela história. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre o cosmos. Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade neste passo, versículo 6 e seguinte. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que elas já existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e em trevas antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento, uma abóbada sólida, para separar as águas de cima das que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas palavras da Gênese, se faz indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Aqui tem uma nota de Kardec que diz: embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças como se tratara de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação, como querem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos. Hoje em dia já existe toda uma outra ideia, mesmo assim ainda tem gente que vai atrás das
ideias de Moisés. Entretanto, Moisés atribui ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma das duas, ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, é forçoso concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. Ele se ouve com mais acerto dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. Aí é o termo hebreu Adam, homem do qual se compôs Adão, e o termo Adama, terra, que tem a mesma raiz. A ciência com efeito mostra que o corpo do homem se compõe de elementos tomados da matéria inorgânica ou por outra, ao limo da terra, ou barro, né? A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por consequência, igual a este perante Deus e não uma criatura à parte, feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada separadamente do mesmo barro. Equivale a dizer ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de apreender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo tirado do nada em alguns dias, por um só ato de vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus. Que configuração com efeito mais sublime e mais poética desse poder do que a que estas palavras traçam. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus, a criar o universo pela ação lenta e gradual das leis da natureza, lhes houvera parecido menor e menos poderoso. Fazia-se-lhes indispensável qualquer coisa de maravilhoso que saísse dos moldes comuns. Do contrário, teriam dito que Deus não era mais hábil do que os homens. Uma teoria científica e racional da criação os deixaria frios e indiferentes. Não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica, ao contrário, estudemo-la, como se estuda a história da infância dos povos. Trata-se de uma época rica de alegorias e seu sentido oculto se deve pesquisar, que se devem comentar e explicar com auxílio das luzes, da razão e da ciência, fazendo, porém, ressaltar as suas belezas poéticas e os seus ensinamentos velados pela forma imaginosa, cumpre se lhe apontem expressamente os erros no próprio interesse da religião. Esta será muito mais respeitada quando esses erros deixarem de ser impostos à fé como verdade, e Deus parecerá maior e mais poderoso quando não lhe envolverem o nome em fatos de pura invenção. É preciso frisar também essa alegoria, toda a descrição, toda a linguagem bíblica é alegórica. E o homem, à medida que foi se perdendo essa imaginação, esses conceitos alegóricos, passou a achar que era tudo uma descrição material das coisas. Perdeu a poesia e a alegoria. Mas é isso. Vamos então terminar com a trovinha
do livro Trovas do Outro Mundo. Essas são de Delfina Benigna da Cunha, Trovas de Mãe. Quantas mães lembram roseira, quantos filhos rosa são, quanta rosa junto à festa, quanta roseira no chão. Pela escritura que trago na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus.